Durante a história automotiva aqui no Brasil, tiveram verdadeiros fracassos, que foram aqueles carros que venderam muito menos do que as suas marcas queriam, por inúmeros motivos. Bora pro vídeo que eu vou te mostrar que carros são esses. E se você for comprar qualquer carro usado ou seminovo, fracassado ou não de vendas, não deixe de pelo menos colocar a placa do carro antes de você fechar negócio no aplicativo que tem para Android ou iPhone ou no site da Olho no Carro. Você vai fazer uma consulta veicular de preferência completa, vai saber se o carro tem passagem em leilão, pendência com justiça, sinistros e muito mais coisas para você não se ferrar comprando um carro usado ou seminovo. E usando o cupom do canal Meu Carro, você ganha 15% de desconto na faixa. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo, tem QR Code na tela, ou vai lá e coloca o cupom Meu Carro. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Fica até o final do vídeo e se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. É de graça e não dói, hein? Beleza? Vamos lá, pessoal. Muitos carros aqui no Brasil, que são até muito bons, não fizeram sucesso, venderam muito menos do que as suas montadoras investiram, configurando um verdadeiro fracasso comercial. Mas por que isso aconteceu e que carros são esses? Começando a nossa lista com o Kia Rio, que era um hatch compacto coreano, primo do HB20, que chegou depois de muito tempo, muita promessa, e ficou só um ano aqui no Brasil. Vendeu tão mal que muita gente nem sabe que esse carro existiu. Então se liga aí, pessoal, que nesse vídeo eu vou usar dados e números do Senatran da Frota Nacional de Veículos. Taca na tela o Kia Rio. E pessoal, o Kia Rio foi lançado no Brasil em 2020 e saiu de linha no final de 2021, como disse, vendendo apenas 540 unidades fabricadas de 2019 a 2020, com uma média de 45 carros vendidos por mês durante o período que foi fabricado. Honda Civic G10 2.0 Sport com câmbio manual. Como assim, Vinícius? O Civic G10 teve fracasso? Teve. A versão manual Sport vendeu horripilantemente mal, tanto que a marca tirou de linha logo depois, né? Cara, eu já gravei esse carro aqui no canal. Para você ver o nível de interesse nesse carro, foi um dos vídeos que tiveram menos visualizações por aqui. Ninguém queria comprar um sedã médio naquela época, né? Com câmbio manual. Esse carro chegou aqui na geração 10 em 2016 e saiu de linha nessa versão em 2017. O carro é um espetáculo, apesar de ser a versão de entrada, é um carro muito bom que eu gostei bastante de guiar. Se liga nos números aí, taca na tela. O Civic G10 Sport 2.0 manual vendeu apenas 1.980 unidades fabricadas de 2016 a 2019, com uma média de 55 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. Só para você ter uma noção, se você comparar o que o Civic G10 Sport manual vendeu com todos os Civic G10 no mesmo período, de 2016 a 2019, nesse período aí foram vendidos 92.659 Civics, somando tudo, G10 de 2016 a 2019. O Civic Sport representou apenas 2,14% no montante total de Civics comercializados durante esse mesmo período. Agora vamos falar do Kia Stonic, que foi um crossover derivado do Rio para substituir o próprio Rio, que aqui no Brasil chegou na versão eletrificada híbrida leve com motor turbo e aquela bateria de 48 volts, que não significa nada, porque o carro não é econômico e também não tem tração elétrica, né? Acabou fracassando, né? Não tanto quanto o Kia Rio, mas o fracasso também foi bonito. O Kia Stonic veio vendido como um SUV, só que é um crossover. Se você analisar um Kia Rio SUVerizado, apenas eu falei isso no YouTube, né? Porque eu gravei os dois carros. Muita gente acaba ignorando esse fato, mas enfim, o carro é bom sim, interessante e chegou como na época, lançado em 2021, como o híbrido mais barato do Brasil. Mas mesmo assim, não vingou nas vendas e fracassou gostoso. Se liga aí os dados do Senatran. Com apenas 2.582 carros vendidos e fabricados de 2021 a 2024, esse carro teve uma média de 71 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. E como se trata de um carro importado, você sempre vai ver ele um ano atrasado em relação às outras montadoras que fabricam carros por aqui. Meus amigos, teve um Golf MK7, que foi o último Golf que tivemos oficialmente no Brasil até então, agora em maio de 2025. Teve uma versão desse Golf, né,
que realmente não deu certo, virou meme na internet, virou chacota, que foi o Volkswagen Golf MSI com motor 1.6. Bem, Golf 1.6 não é inédito aqui no Brasil não, porém, quando esse carro foi lançado, teve um portal grande conhecido no cenário de carros, né, que falou que esse carro tinha vantagens por ser 1.6, que ele não tinha o desempenho como de um Golf Turbo e que isso evitaria do carro levar multa, que seria interessante, né? Eu achei que falaram aquilo de zoeira, mas levaram a sério, o carro virou meme. Ele não tinha um desempenho tão ruim, pessoal. Claro que se você comparar com 1.4 Turbo, 2.0 Turbo, nem parece um Golf que você está guiando. Era um carro bem honesto, bem decente, tinha câmbio automático também, algumas versões, mas realmente a galera que queria um Golf MK7 não queria um Golf aspirado, né? E ele era fabricado no Brasil muito caro também, custava o zóio das nádegas. Bem, ele chegou em 2016 e foi embora em 2017 porque o novo Polo, que chegou naquela época, acabou substituindo ele. Era mais barato, mais tecnológico e mais interessante. Apesar do Golf ser um carro melhor na construção, no acabamento, etc e tal, esse Golf não deu certo, fracassou e vendeu mal. Se liga aí nos dados do Senatran, vamos lá. Com apenas 2.461 carros vendidos e fabricados de 2016 a 2017, ficando à venda de fevereiro de 2016 até outubro de 2017. Uma média de 123 carros vendidos por mês durante o período que foi fabricado, o Golf 1.6 MSI é um ótimo carro, super confiável, tranquilo de manter, mas que fracassou comercialmente. Fracassou sim. E falando em Golf, vamos voltar lá no começo dos anos 2000, mais propriamente em 2000, que a Volkswagen lançou aqui no Brasil a quarta geração do Jetta com o nome de Bora, que seria o Golf Sedan. Naquela época, o Golf Sedan, que era o Jetta na gringa, o Jetta ainda era diretamente ligado ao Golf, e sim um Golf Sedan. O Bora chegou aqui em 2000 e saiu de linha em 2013 e realmente vendeu muito pouco, pessoal. Afinal, o carro era muito caro por ser importado, era um Golf Sedan que não tinha graça, porque a graça do Golf era ser hatchback, entendeu? Era um sedã meio sem sal, assim, digamos, mas era um excelente carro. É um carro resistente, assim como o Golf também. Tem versão 2.0, se não me engano, que é um motor bem simples, aspirado, né, pessoal? Mas é um carro que realmente vendeu muito mal. Tinha um seguro muito caro e hoje é raro de você ver um Bora por aí. Então bora conhecer os dados aí do Senatran para você ver comigo que esse carro não deu certo comercialmente. Taca na tela. O Volkswagen Bora vendeu 24.660 unidades fabricadas do ano 2000 até 2013, com uma média de 158 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. Uma pena, né? Era um belíssimo carro que nos Estados Unidos até que fez muito mais sucesso que aqui, porque lá ele era o Jetta. Chevrolet Equinox apenas na versão a combustão, beleza? Esse carro chegou aqui lá em 2017, mais ou menos, teve motor 2.0 turbo, que era show de bola, depois a GM capou o carro e deixou ele apenas com motor 1.5 turbo, que também era bom, mas quem experimentou 2.0 não queria saber do 1.5 turbo, né? O Equinox é um ótimo SUV médio, só que devido à precificação bizarra da Chevrolet aqui no Brasil, esse carro vendeu muito pouco. Não é fabricado aqui, é importado, tem na gringa. A versão nova, para mim, é o melhor SUV médio a combustão da sua categoria, mas o preço sacaneia esse carro. A GM vive se sabotando, né? Vai entender, cara. Mas o carro, infelizmente, vendeu muito mal, vende muito mal, e é um verdadeiro fracasso histórico da nossa história automotiva brasileira. Se liga aí nos dados do Senatran, vamos lá. E vendendo apenas 25.365 unidades fabricadas de 2017 a 2024, com uma média de 302 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. Aliás, ainda é fabricado, só que ele é importado, né, pessoal? E unidades que temos aqui, eles podem ser modelo 25, mas ainda são fabricação 2024, beleza? Peugeot Rogar, a picape leve que nunca conseguiu fazer cócegas em Saveiro e nem na estrada. E claro, né, porque virou símbolo de fragilidade, de carro defeituoso, derivado do Peugeot 207,
que era uma verdadeira bomba. Isso mesmo, pessoal. Não deu certo, né? A proposta era boa, a Peugeot tentou queimar estoque. É isso aí. Fazer o quê? Não são invenções minhas, são dados, né? O carro tinha defeitos de suspensão, não aguentava pau para o trabalho, tinha problemas elétricos infinitos, enfim, não tem nem muito mais o que comentar e os números de venda refletem o seu fracasso comercial. Taca na tela. Com apenas 12.936 unidades vendidas, fabricadas de 2010 a 2013 e uma média de 359 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. Para você ter uma noção do fracasso, no ano que a Rogar deixou de ser fabricada, em 2013, a Fiat Strada vendia em média 10.240 unidades por mês. Que lavada, rapaz, interessante, né? Nissan Tida Sedan. Cara, era um sedã médio, né? Porque o Tida é um hatch médio, não deu certo, deu menos certo do que o Tida, que não foi lá essas coisas de vendas aqui no Brasil. Ficou aí apenas 2 anos em linha e vendeu muito mal, porque era esquisito, feioso, desajeitado e realmente não tinha nada a ver. O Tida hatch já não era muito bonito, né? Que o pessoal fala. Imagina o sedã, esquisitão. E fama de Nissan naquela época era pior do que hoje, hein? Peças importadas, caras, difíceis de se encontrar, valor ruim de revenda e um carro que fica 2 anos em linha, ninguém queria saber. Se liga nos dados aí do Senatran, vamos lá. E o fracasso comercial foi consolidado com apenas 8.994 unidades vendidas fabricadas de 2010 a 2012. Uma média de 375 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. E só como comparação, o irmão dele, o Tida hatch, vendeu 23.295 unidades fabricadas no mesmo período do sedã, de 2010 a 2012, tá? Ou seja, o Tida Sedan vendeu 2,59 vezes a menos que o hatchback. E agora entrou na lista o polêmico Hyundai Veloster. Excelente como carro convencional, confiável, barato de manter na parte mecânica, usa o motor do HB20, né? Câmbio automático de 6 marchas muito confiável, mas justamente por causa desse motor que esse carro foi um fiasco como um carro esportivado ou esportivo. Naquela época a Hyundai prometeu esse carro com motor de 140 cavalos em injeção direta, que daria um desempenho bem melhor do que o motor que foi colocado nele de 128 cavalos do Kia Soul, que depois veio no HB20, né? Enfim, gente, foi uma propaganda enganosa danada, muita gente que ia comprar deixou de comprar, quem comprou ficou chateado na época, mas o carro é muito bom, porém vendeu muito mal, tão mal, ficou tão queimado que a Hyundai não quis trazer mais os outros Velosters de outras gerações, que são muito mais legais e andam muito mais para o Brasil por causa disso. Se liga nos números! Com apenas 13.639 unidades vendidas e fabricadas entre 2011 e 2014, esse carro teve uma média de 379 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. Temos também o Renault Symbol, que hoje é um carrinho barato, bom, tranquilo de manter, meio esquisito, né? Porque ele era o Renault Clio Gourmet na época, bem esquisito esse facelift que deram aí no Clio Sedan e chamaram de Symbol, né? O Symbol acabou sendo ofuscado pelo Logan, que era bem mais barato, apesar de ser mais simples, oferecia um mesmo conjunto mecânico, a mesma confiabilidade mecânica e mais espaço interno e um porta-malas excelente. Cara, não adianta, a Renault toda vez que tenta gourmetizar algum carro, não dá certo. Teve o Symbol, teve o Fluence, teve os Meganes, cara, é assim que funciona. A galera que compra a Renault Zero é o que quer o carro simples e robusto. Por isso que o Logan deu certo e o Symbol não deu. Apesar do Symbol ter um acabamento bom, o estofado excelente, né? Era baseado, né, no facelift do Clio Sedan, que era bem ultrapassado. E tudo isso que falei refletiu em baixíssimas vendas. Se liga aí. Com apenas 28.549 unidades vendidas e fabricadas de 2010 a 2012, esse carro teve uma média de 595 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. Agora vamos falar de um SUV que era caríssimo, bonito, Ricão gostava, que não deu certo porque dava muito defeito também, que foi o Chevrolet Captiva, pessoal. O Captiva é um baita SUV que hoje em dia é uma tentação na casa de 30 a 40 mil reais. É um carro muito controverso, né? Porque
Não sou eu que estou falando, gente. São dados da internet, de mecânicos, especialistas em tudo isso aí, né? Só estou reproduzindo para você. Muitos defeitos, vendeu pouco, era caro. Todo esse mix aí acabou desfavorecendo as vendas do carro e se tornou sim um fracasso comercial. Além do fracasso comercial, porque você vai ver comigo daqui a pouco, que pelo preço que ele custava, ele não vendeu tão mal assim. O fracasso mesmo foi a imagem que esse carro ficou no nosso mercado, com fama de bomba que hoje todo mundo passa longe. Se liga nos números do Senatran, vamos lá. 61.421 carros vendidos. De fabricação 2008 a 2016, o carro teve uma média de 640 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. Como disse, até que não vendeu mal para o que custava, né? Vendeu pouco sim, mas pelo preço, ser importado, coisa e tal, não vendeu tão mal. Mas o problema foi o legado negativo que esse carro deixou no mercado e para a marca por aqui também. Por isso que entrou nesse vídeo de maiores fracassos automotivos da história do Brasil. Agora eu vou te falar de um carro que eu tive que adorei, mas inegavelmente é um verdadeiro fracasso comercial. O Volkswagen Jetta de 7ª geração com motor 1.4 turbo, versão normal de entrada, a versão Comfort Line e a R-Line. Não vou incluir o GLI porque é uma versão esportivada que até hoje é oferecida no Brasil e é um carro de nicho, tá bom? Porque esse Jetta 1.4 ele competia com Cruze, competia com Focus quando estava em linha aqui no Brasil ainda, com Corolla, com Civic e tudo mais. O carro vendeu muito mal, ficou muito pouco tempo à venda, praticamente 2 anos. A Volkswagen cobrava o valor mais caro que de seus concorrentes, encalhava nas concessionárias. Eu peguei muito bem porque tinha um desconto muito grande, já que esse carro não vendia nada. Era importado, teve visual muito sóbrio em relação aos outros que eram mais jovens, ou seja, não fez sucesso, apesar de ser um excelente carro, bem acabado inclusive para ser um Volkswagen, tudo soft touch, bonitinho, completão, mas não vingou. O Volkswagen Jetta 1.4 TSI teve 16.922 unidades vendidas e fabricadas de 2018 a 2020, com uma média de 705 carros vendidos por mês durante o período que foi fabricado. Isso aí que o Jetta 1.4 vendeu em 2 anos, um mero Corolla vendia em 4 meses aqui no Brasil. Para você ter ideia do fracasso comercial desse excelente carro que a Volkswagen resolveu esquecer. Ford New Fiesta Sedan, um outro fracasso comercial que entrou aqui nesse vídeo. Esse carro começou a vir importado do México, juntamente com seu irmão hatchback. Só que tinha um visual esquisito ali, o hatch para mim é muito mais harmonioso, o espaço interno atrás também não é bom, o porta-malas também não é lá essas coisas, mas no começo até que vendeu bem, né? Ainda mais para um carro caro que ele era. Mas aí quando a Ford lançou o novo Ford Ka, que foi a 3ª geração e última do Ka, aí que o negócio desandou, porque o Ford Ka era muito mais barato, era maior por dentro, mais espaçoso e não tinha o câmbio Power Shift das Arábias automatizado que esse carro teve, que ficou queimado por tudo isso. Repito, começou vendendo bem e aí lançou o Ka, despencou nas vendas e foram empurrando com a barriga até que saiu de linha, isso mesmo. Esse carro vendeu apenas 61.254 carros fabricados entre 2010 e 2017, com uma média de 729 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. E olha só para você ver em níveis comparativos como esse carro vendeu muito menos que o Fiesta Hatchback, o New Fiesta, vamos lá. O New Fiesta Hatch vendeu 227.893 carros no mesmo período que falei antes, de 2010 a 2017 na fabricação e sendo vendido por aqui. Ou seja, o sedã vendeu 3,72 vezes a menos do que o hatch. Fiat Linea, um carro muito bom que tem versões controversas, com motor 1.9, com câmbio Dualogic, T-Jet, 1.8 manual, que realmente a Fiat cismou em chamar de médio, só que na verdade era um compacto alongado derivado do Punto. Mas era um excelente carro, mal precificado, com preço errado, né? Porque queriam colocar o mesmo preço de Corolla e Civic, não tem como, mas era médio, né? Vendido como um médio. E o câmbio das Arábias, o Dualogic, devastou esse carro. Resultado, vendeu muito menos que os concorrentes e entrou aqui na nossa lista dos maiores fracassos da história automobilística nacional. Vamos lá.
Vendeu apenas 70.102 carros fabricados de 2008 a 2016, com uma média de 730 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. E um carro que tem o nome de um super-herói dos videogames, muito rápido, que teve uma passagem supersônica no Brasil, que foi o Chevrolet Sonic. Chegou em 2012, mas foi embora em 2014, porque ele ficou sufocado entre o Prisma, entre o Onix, entre o Cobalt e entre o Cruze. Cara, o Sonic estava mais perdido do que segue em tiroteio. Mas até que no início vendeu bem, né? Depois começou a vender mal, até que a GM viu a cagada que fez e parou de importar esse carro. Mas é um ótimo carro, que uma pena, né? Que foi embora tão rápido assim. Vendendo apenas 30.672 unidades, fabricadas de 2011 a 2014, esse carro teve uma média de 852 carros vendidos por mês durante o período que foi fabricado. Ford Focus apenas com câmbio Power Shift, somando as versões hatchback e versões sedã. O último Focus que tivemos por aqui, que é um excelente carro que a Ford matou por causa do câmbio Power Shift automatizado a seco das Arábias. Inclusive esse carro ficou queimado até nos Estados Unidos, que é a casa da Ford Motor Company. Cara, não adianta, esse carro vendeu muito mal na versão automática. Eu vou comparar com você o Corolla automático para você ver o pau que esse carro levou. Uma pena, porque é um carro muito bom que foi sacrificado pelo câmbio zoado. Vendendo apenas 68.751 unidades, fabricada de 2013 a 2019, ele teve uma média de 955 unidades vendidas por mês durante o período que foi fabricado. Se liga para você ver a surra que o Ford Focus hatch mais sedã Power Shift levou do Corolla sedã, apenas uma carroceria, né? Aqui no Brasil no mesmo período de 2013 a 2019. Se liga aí. O Corolla vendeu 184.512 unidades automáticas fabricadas nesse mesmo período, concluindo que se você somar as versões hatch sedã do Focus apenas Power Shift, ele vendeu 2,7 vezes a menos que o Corolla automático, que é apenas sedã. E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, temos um grande fracasso comercial da Volkswagen, que não vendeu tão mal assim, mas a Volkswagen investiu bilhões nesse carro e o carro não correspondeu, que foi o Volkswagen Up, pessoal. O Up era um subcompacto que foi oferecido aqui no Brasil, oriundo da Europa, só que ele foi adaptado para o Brasil, ficou um pouquinho maior, adaptado para o Brasil, não é mesmo? Era um carro realmente muito bem construído em termos de estrutura, seguramente, né, contra impactos. Inclusive, nós aqui em casa tivemos um carrinho desse, resistente, tanquinho de guerra, barato de manter, teve versão aspirada e turbo, mas com apenas uma geração ele não vendeu bem perante o que a Volkswagen investiu nesse carro. Eu vou comparar com você também para ver que esse carro vendeu muito menos que o Gol no mesmo período que foi feito e vendido aqui no Brasil. Outra coisa, o Up não tinha o custo-benefício bom como 0 km. Ele já chegou a custar mais caro que o Polo. Era muito caro, muito simples, muito espartano. Tu via lataria dentro do carro, era uma coisa horripilante para um carro 0 km. Agora, para um carro usadinho, é show de bola. Se liga nos números do Senatran para você ver que eu não estou falando fezes. Vamos lá. O Upzinho vendeu 228.052 unidades vendidas e fabricadas de 2013 a 2021. Pode parecer muito, como falei antes, ele não vendeu tão mal assim, mas repito, pelo investimento que teve nesse carro, desagradou a Volkswagen e não deu aquele lucro que a montadora esperava. Eu vou falar rapidamente do Gol de 2013 a 2021 para você ver a surra que o Gol deu nesse carro. Se liga aí. Nesse mesmo período, o Gol destruiu o Volkswagen Up, porque foram 929.059 carros vendidos e fabricados entre 2013 e 2021. Ou seja, o Volkswagen Up vendeu 4 vezes menos do que o Gol, com unidades fabricadas de 2013 a 2021. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Larga o aço nos comentários, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp, redes sociais. Me siga nas redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações também. Confira os outros vídeos e se você curte videogames antigos, conheça o meu segundo canal, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!